Existe um momento, em qualquer projeto humano que cresce além do previsto, em que o controle começa a parecer uma ilusão bem sustentada. As decisões continuam sendo tomadas, os relatórios continuam chegando, as pessoas continuam acreditando que sabem o que está acontecendo. Mas por baixo de tudo isso, algo já mudou. E o mais perturbador não é que isso aconteça. É que, quando finalmente se percebe, parece que sempre foi assim. Tem um fenômeno natural que opera exatamente dessa forma. Não com estrépito, não com sinais de alerta, não com nenhum rastro que alguém possa seguir depois. Ele simplesmente entra, faz o que faz e sai. E a pessoa que atravessou o processo acorda do outro lado sem saber que atravessou coisa alguma. Não estamos falando de nenhuma condição rara. Não estamos falando de algo que acontece apenas em laboratórios ou que exige circunstâncias extraordinárias. Esse fenômeno está documentado, estudado, e ainda assim permanece profundamente mal compreendido, mesmo por pessoas que dedicaram décadas a entendê-lo. Estamos falando da amnésia dissociativa transitória, mas mais especificamente de uma das suas formas mais intrigantes e perturbadoras, o que os pesquisadores chamam de fuga dissociativa, um estado em que o cérebro, diante de uma pressão que não consegue processar, faz algo que desafia qualquer intuição. Ele não trava, ele não explode, ele continua funcionando. A pessoa continua andando, falando, tomando decisões, mas as memórias simplesmente não se formam. E o que ninguém te conta sobre esse processo é que ele não avisa quando começa. Para entender o que está em jogo, é preciso primeiro entender como a memória funciona em condições normais. Porque a forma como ela falha só faz sentido quando você sabe o que ela deveria estar fazendo. O hipocampo, uma estrutura pequena localizada a fundo no cérebro temporal, funciona como um indexador. Cada experiência que você tem passa por ele antes de ser armazenada no restante do córtex. É ele que costura os fragmentos de uma experiência juntos, onde você estava, o que você sentia, o que você estava pensando, o que aconteceu antes e depois. Sem o hipocampo fazendo esse trabalho, as experiências continuam acontecendo, mas não ficam registradas de maneira coerente. É como tirar centenas de fotos sem nenhum nome de arquivo, sem nenhuma pasta, sem nenhuma data. As imagens existem em algum lugar, mas não há como acessá-las. Aqui está onde as coisas começam a tomar outro rumo. Durante eventos de estresse extremo, o cérebro libera quantidades massivas de cortisol e adrenalina. Isso é bem conhecido. O que é menos compreendido é o que essas substâncias fazem especificamente com o hipocampo. Estudos conduzidos ao longo das últimas 3 décadas mostraram que, em concentrações muito altas, o cortisol não apenas altera o funcionamento do hipocampo, ele pode interromper sua capacidade de consolidação de memórias de forma quase cirúrgica. A pessoa continua consciente, o mundo ao redor continua existindo, mas o mecanismo que transforma experiências em memórias permanentes simplesmente para de funcionar. E o mais perturbador não é a interrupção em si, é que ela não deixa vestígio de si mesma. Se você quebrasse um osso e ele cicatrizasse, você sentiria cicatriz. Se você passasse por uma cirurgia, você teria uma marca. Mas quando o hipocampo para de consolidar memórias durante horas, às vezes dias, o que sobra no outro lado não é uma lacuna que a pessoa percebe. É uma continuidade falsa. O cérebro, de alguma forma, costura os pedaços que existem antes e depois, e a pessoa experimenta aquilo como uma linha ininterrupta de vida. Como se nada tivesse sido apagado. Porque ela não tem como saber que havia algo ali para ser apagado. Agora precisamos falar de um conceito que vai acompanhar o restante desse relato. Há uma expressão que neurocientistas ocasionalmente usam em contextos informais quando tentam descrever esse processo para pessoas de fora da área. Eles chamam de o silêncio perfeito. Não o silêncio que você percebe porque algo parou de fazer barulho, mas o silêncio que existe antes de você saber que havia som.
O cérebro não apenas apaga. Ele apaga a consciência do apagamento. E é esse silêncio perfeito que torna o fenômeno ao mesmo tempo fascinante e profundamente inquietante. Porque se o cérebro pode fazer isso em resposta ao estresse, a questão que ninguém consegue responder com conforto é com que frequência isso acontece? E em quem? O caso que trouxe essa questão para o centro do debate científico não foi o de um paciente em situação extrema de guerra. Embora esses casos existam e sejam bem documentados, foi algo muito mais cotidiano e, por isso, muito mais perturbador. Em 2005, uma psicóloga clínica chamada Hannah Jameson, que trabalhava em uma clínica universitária na Inglaterra, começou a notar um padrão nos relatos de pacientes que chegavam depois de períodos de alta pressão acadêmica ou profissional. Não necessariamente traumas agudos, não acidentes ou perdas violentas, mas semanas de pressão acumulada, de ausência de sono, de demandas que pareciam nunca diminuir. E esses pacientes, de forma consistente, relatavam um tipo específico de lacuna. Não conseguiam lembrar de conversas que claramente haviam tido. Não conseguiam localizar decisões que documentos provavam ter tomado. Em alguns casos, não se lembravam de jornadas de trabalho inteiras, embora colegas confirmassem sua presença e participação. O que Jameson percebeu e o que ela documentou em um artigo que gerou muito mais resistência do que aceitação inicial era que essas lacunas não tinham o perfil clínico esperado para amnésia dissociativa. Não havia um evento único traumático. Não havia colapso perceptível. As pessoas continuavam funcionando. Elas apenas não estavam formando memórias. Mas havia um detalhe que tornava os dados dela especialmente incômodos. Os pacientes não sabiam que tinham lacunas, ou melhor, não sabiam até que alguém mostrasse evidências concretas. E mesmo então, a reação predominante não era de choque. Era de confusão genuína. Uma das frases que ela registrou no artigo, atribuída a uma paciente sem identificação, era algo assim: eu sabia que tinha sido um período difícil, mas não sabia que havia algo que eu não sabia. Pense nisso por um momento. Não saber que havia algo que não sabia. É aqui que o silêncio perfeito começa a mostrar sua face mais complicada. Porque se o fenômeno pode acontecer sem nenhum sinal externo perceptível, sem colapso, sem comportamento anômalo, sem nenhuma indicação de que algo saiu dos trilhos, então a questão não é apenas científica. Ela se torna filosófica, ética e, em alguns contextos, profundamente legal. Quem é responsável por decisões tomadas durante um período em que as memórias não se formaram? Se alguém participou de uma reunião, assinou um documento, deu uma instrução, mas genuinamente não retém memória desse evento, em que ponto essa ausência é clinicamente verificável e em que ponto ela simplesmente é conveniente? Esse é o dilema que os pesquisadores da área têm evitado colocar em termos diretos por décadas. Não porque não o vejam, mas porque não existe ainda uma resposta que o campo científico possa sustentar com certeza suficiente para que ela seja usada em qualquer contexto que exija certeza. Precisamos, nesse ponto, voltar ao mecanismo em si, porque há uma camada adicional que foi descoberta mais recentemente e que muda substancialmente o que pensávamos saber. Por muito tempo, o modelo dominante era relativamente linear. Estresse extremo, liberação de cortisol, supressão da atividade hipocampal, lacuna de memória. Uma espécie de interruptor de circuito biológico. O cérebro sobrecarregado simplesmente desliga o sistema de gravação para poupar recursos para funções mais urgentes. Como manter os reflexos funcionando, como manter a capacidade de tomar decisões imediatas de sobrevivência. Mas pesquisas publicadas entre 2018 e 2022 por uma equipe da Universidade de Utrecht, liderada pelo neurocientista Marcus de Vries, revelaram algo que complicou esse modelo de uma forma que não havia sido antecipada. O hipocampo, durante esses episódios, não para. Ele desacelera. E em vez de simplesmente não registrar,
ele parece registrar de forma fragmentada, de uma maneira que o restante do cérebro não consegue acessar de modo convencional. As memórias, em teoria, podem estar lá, mas armazenadas em um formato que o sistema de recuperação normal não reconhece. O que isso significa na prática ainda está em debate, mas há implicações terapêuticas que estão sendo exploradas com muito cuidado, e não poucas controvérsias sobre o que fazer com elas. Porque se as memórias podem estar lá em algum formato inacessível, a pergunta que surge imediatamente é: podem ser acessadas? E se podem, deve-se acessá-las? Essa questão não é apenas técnica. Ela toca em algo que a psicologia ainda não resolveu completamente. Se uma memória não pode ser acessada conscientemente, ela ainda exerce influência sobre o comportamento. E se exerce, o que isso significa para a pessoa que passa por esse processo? A resposta, perturbadoramente, parece ser sim. Evidências comportamentais sugerem que, mesmo sem acesso consciente, o traço do evento continua moldando respostas emocionais, preferências, reações de aversão. A pessoa não lembra, mas de alguma forma, seu sistema nervoso lembrou em vez dela. Há algo nessa ideia que é difícil de acomodar confortavelmente. A possibilidade de que parte de quem você é tenha sido formada por eventos que você não consegue lembrar. Que reações que você tem, medos que surgem sem explicação aparente. Aversões que não fazem sentido em termos da sua história consciente possam ter raízes em momentos que o silêncio perfeito apagou do seu acesso deliberado. E se isso é verdade para casos extremos e documentados, a questão que fica sem resposta é onde está a fronteira. O que define extremo o suficiente para que esse mecanismo se ative? Porque as pesquisas mais recentes sugerem que o limiar pode ser mais baixo do que qualquer um havia assumido. Estudos com trabalhadores em ambientes de alta pressão crônica, não de episódios agudos únicos, mas de pressão sustentada ao longo de meses, mostraram alterações funcionais no hipocampo que se parecem, em escala menor, com as alterações observadas em situações de trauma agudo, não da mesma magnitude, não com os mesmos efeitos dramáticos, mas suficientemente similares para levantar uma questão que ninguém no campo está ainda confortável de fazer abertamente. Quanto da memória cotidiana é afetada de formas sutis por formas de pressão que consideramos normais? Não há resposta disponível ainda. O que há são dados que indicam que a fronteira entre impacto clínico e impacto subclínico é menos nítida do que a medicina convencional havia assumido. E é aqui que o silêncio perfeito revela sua dimensão mais ampla, porque ele não existe apenas como fenômeno individual. Ele levanta questões sobre como estruturamos ambientes de trabalho, como entendemos memória como evidência, como construímos noções de responsabilidade pessoal em contextos de pressão institucional. A ciência do esquecimento involuntário tem implicações que vão muito além do consultório. Há um aspecto final que merece ser mencionado antes que a narração chegue onde precisa chegar. Entre os casos mais bem documentados na literatura clínica, existe um perfil que aparece com uma frequência que não é estatisticamente trivial. Não são pessoas que já sofreram traumas prévios identificáveis. Não são pessoas com histórico de condições psiquiátricas. São pessoas funcionais, de alto desempenho, com vida social e profissional aparentemente intacta, que simplesmente chegaram a um ponto em que o sistema foi além do que conseguia processar. E o cérebro, fiel ao que sabe fazer, protegeu a função às custas do registro. O fenômeno não é discriminatório. Não escolhe personalidade, não escolhe inteligência, não escolhe nível de preparo. Ele responde a condições. E as condições, cada vez mais, são condições que muitas pessoas conhecem de dentro. O que é peculiar e ao mesmo tempo revelador é que as pessoas que passam por esses episódios frequentemente os descrevem, quando conseguem perceber que algo aconteceu, como um período em que se sentiam estranhamente funcionais, presentes, produtivas, às vezes até mais do que o normal.
Como se a ausência do registro de memória viesse acompanhada de uma espécie de fluidez que a consciência plena não permite. Como se a mente, aliviada do peso de registrar tudo, conseguisse agir com mais leveza. Ainda que isso seja, de certa forma, uma ilusão construída pela ausência de evidências do contrário. E é aqui que o silêncio perfeito encontra sua metáfora mais precisa. Não é o silêncio de um quarto vazio. É o silêncio de um quarto cheio do qual você saiu e cujas memórias de ter entrado foram apagadas junto com você. O quarto ainda existe. O que aconteceu lá dentro ainda aconteceu. Mas não há caminho de volta que passe pela memória consciente. O que fazemos com isso? Como vivemos com a possibilidade de que o arquivo da nossa experiência possa ter lacunas que não sabemos que existem? Como olhamos para os nossos próprios relatos do passado sem a inquietação discreta de que alguns capítulos possam ter sido escritos de uma forma que não nos é mais acessível? Talvez a resposta mais honesta seja que não fazemos nada além de reconhecer que a memória humana, esse instrumento que usamos para construir identidade, para tomar decisões, para entender quem somos, nunca foi o arquivo estável e confiável que gostaríamos que fosse. Ela sempre foi moldada, sempre foi seletiva, sempre foi vulnerável a forças que atuam abaixo da consciência. O que o silêncio perfeito faz não é criar uma exceção a esse sistema. Ele revela, de forma mais dramática, algo que sempre esteve lá. A memória não é um espelho do passado. É uma construção permanente do presente, feita com os materiais que sobreviveram ao caminho. E talvez a pergunta que vale levar daqui não seja o que esse fenômeno diz sobre casos extremos, mas o que ele sugere sobre a natureza ordinária de qualquer memória. Sobre o quanto do que chamamos de história de vida é registro fiel, e quanto é a narrativa que o cérebro decidiu, silenciosamente, construir para nós. Se você quiser explorar mais sobre como o cérebro processa ou apaga memórias em situações de pressão, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. Às vezes, a discussão depois de um tema como esse revela mais do que o próprio tema.